inicia o quinto capítulo do tema da mensagem de hoje: a condenação da alma por causa da carne. Como está escrito, irmãos, em Romanos capítulo 7, versículo 19, aonde o próprio apóstolo Paulo, irmãos, passou por isso, quando disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aleluia. Mas será que existem algumas dicas que facilitam essa luta contra o pecado e nos dê a vitória contra as tentações da carne, para que possamos agradar a Deus? É o que eu vou mostrar para você neste tema de hoje. Aleluia. Reconheça, irmão, sua fraqueza. Aleluia. Não seja forte. Não seja forte, porque você destrói e destruirá a si próprio. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse, irmãos, aos seus discípulos, que o espírito está pronto, irmãos, mas a carne é fraca. Algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne, porque fingem que elas não existem e que não são perigosas o bastante para derrubá-los. É que sem perceber já caíram por um tempo. Elas ficam mais espertas, mas logo ignoram suas fraquezas e caem novamente. Se você acha que uma arma de fogo, uma arma nuclear, um míssil, arma química são mais poderosos do que a tua própria carne, você está enganado. Você está equivocado. Estas armas, irmãos, elas têm o poder de destruir só apenas a carne, mas não a alma. E uma coisa que talvez você não percebeu até agora é que estas armas destroem apenas a tua carne, mas a carne que você carrega no dia a dia, ela destrói a tua alma. E matando a tua alma, ela não serve mais para nada. Por isso, ao terminar de ouvir esse tema hoje, você escuta esse tema com bastante atenção, com muita comunhão, porque talvez você está tendo uma luta travada com a carne e o espírito com a carne, e você não está conseguindo vencê-la, e ela está conseguindo te vencer de pouco a pouco. Não faça, irmãos, não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Há muitos irmãos, aleluia, dizendo que não conseguem resistir à força da carne. Alguns dizem que se a carne é fraca, então é impossível vencê-la. Mentira, mentira. Outros dizem: eu fiz tudo o que pude, mas acabei cedendo, porque não consegui resistir ao desejo da carne. Ela foi mais forte, não consegui resistir. Outros ainda dizem: eu tenho sofrido tanto, me sinto carente, sozinho, sozinha,
E Deus conhece meu coração. Sabe que eu mereço um descanso. E não se importará se eu pecar com isso ou aquilo. Não podemos nos apoiar em desculpas. Pois elas só nos atrapalham. Se Jesus disse, irmãos, que com Ele podemos ser vencedores, então podemos. Acredita, confia. Você serve um Deus Todo-Poderoso. Pega Romanos capítulo 8, versículo 37, como base do teu alicerce, da tua estrutura espiritual. Porque lá está escrito, glória ao nome do Senhor. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. É como o apóstolo Paulo, irmãos, disse, nesse mesmo livro, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Presta atenção uma coisa, irmão. Presta atenção uma coisa, irmão. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Da mesma forma, irmãos, ele fala aqui neste mesmo livro, no versículo 12, de maneira, irmãos, que somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Versículo 13, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você está entendendo agora, irmãos? Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmã? Você que está ouvindo esse tema hoje, glória ao nome do Senhor. Você não deve a carne para viver segundo a carne. Se você viver segundo a carne, você morre. Mas se pelo Espírito viverdes, será fortificados. Aleluia. E tem mais. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. A vitória, irmãos, contra as tentações é uma parceria entre você e Deus. Aqueles que acham que vencerão as tentações por um milagre, erra tanto quanto aqueles que pensam que podem vencer somente com suas próprias forças. Glória ao nome do Senhor. Quero contar para você aqui nesse tema de hoje, que Jesus deixou escrito, irmãos, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus disse para os seus discípulos, irmãos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Observe que vigiar é uma atitude da nossa parte, irmãos. Nós que temos que vigiar muito, irmãos. E orar. Aleluia. Orar significa
E precisamos ao mesmo tempo confiar no poder de Deus. Ou seja, irmãos, é uma parceria que levada a sério funciona perfeitamente contra as tentações. Jesus viu essa, irmãos, parceria o tempo todo. Talvez você não tenha vigiado os teus pensamentos. Talvez você não tenha vigiado os teus olhos, o teu coração, a tua mente, e tenha andado vagando pelos sites pornográficos, vendo o que não devia ver, sentindo o que não deveria sentir, ouvindo o que não deveria ouvir. Glória ao nome do Senhor. Faça a sua parte, irmão. Faça a sua parte, irmão, e Deus fará dele. Não adianta nada orar e confiar que Deus nos ajudará se não fizermos nossa parte, irmãos. Muitas pessoas que caem no vício da pornografia, por exemplo, irmãos, era uma solução mágica, mas não muda os hábitos, não para de entrar na internet, não para de ver coisas que estimulam o pecado, não corta a ligação com aquele ou aquela que não quer compromisso com Deus. A pornografia, irmãos, vem crescendo de forma absurda na internet, irmãos, e isso é uma péssima notícia. Atualmente, irmãos, cerca de 20% de todos os sites acessados no mundo são de conteúdo pornográfico. Por causa disso, irmãos, milhares de pessoas têm destruído suas vidas neste pecado que corrompe os valores criados por Deus. Amém, irmãos? Exposição à pornografia é de apenas 11 anos. A média de visitantes de sites de pornografia, irmãos, é de 72% homem e 28% mulher. Os homens têm 6 vezes mais chance de ver pornografia do que a mulher, e também são mais propensos a gastar mais tempo vendo isso. Porque não podemos falar, irmãos, em cima de uma tribuna, no meio de um povo. Nós falaremos aqui nesse tema abertamente, sem restrição, sem sigilo. Glória ao nome do Senhor, sem proibição. Quase 20%, irmãos, das mulheres dizem que luta contra o vício em pornografia. Cerca de 2.000 americanos, irmãos, foram classificados como viciados em pornografia por passarem mais de 11 horas por semana online acessando pornografia. E vídeo pornô repetidamente pode afetar negativamente o desejo sexual. 50% das pessoas envolvidas em interações sexuais virtuais perderam interesse na relação sexual. 1/3 de seus parceiros também já havia perdido o interesse. A consequência do vício em pornografia. 40% dos viciados em sexo perderam seus cônjuges. 58% sofreram perdas financeiras consideráveis. 1/3 perderam seus empregos. Se inicia o 6º capítulo do tema da mensagem de hoje: a condenação da alma por causa da carne.